Meu filho e minha filha, não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem hoje. Eu sei que seu coração tem buscado respostas, que sua alma tem clamado por direção e que, em meio a tudo que você tem vivido, há uma sede profunda por paz verdadeira. Eu conheço cada pensamento que tem passado pela sua mente, cada lágrima que tem caído em silêncio, cada momento em que você olhou para o céu, buscando um sinal da minha presença. Hoje eu falo diretamente ao seu coração, porque chegou o momento de você ouvir claramente o que eu tenho para dizer sobre a sua vida. Esta não é uma mensagem qualquer, é um encontro entre nós, um momento sagrado que pode transformar tudo o que você tem vivido. Antes de continuar, quero te pedir algo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir estas palavras. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. Nos comentários, escreva algo que você deseja receber de mim. Abra seu coração e declare sua necessidade. E se inscreva neste canal para não perder nenhuma palavra que vem do alto, porque eu tenho muito mais para falar com você nos próximos dias. Existe um jardim dentro de você. Talvez esteja negligenciado, coberto de ervas daninhas, aparentemente estéril, após tantas estações de seca. Talvez você olhe para este espaço interior e veja apenas terra árida, questionando se algo belo pode ainda crescer ali. Mas aqui está uma verdade que pode renovar seu espírito. Mesmo na terra mais seca, uma única semente contém o potencial de uma floresta inteira. E você carrega sementes dentro de você. Sementes de fé, de esperança, de amor, que estão apenas esperando as condições certas para germinar. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e rado passe, e nada vos será impossível. Um grão de mostarda é minúsculo, quase invisível. No entanto, ele cresce e se torna uma das maiores árvores do jardim. A mensagem não é sobre quantidade de fé, é sobre qualidade. Não é sobre ter fé perfeita, inabalável, gigante, é sobre ter fé genuína, mesmo que seja do tamanho de uma semente. Talvez tudo que você tenha hoje seja uma faísca minúscula de esperança. Talvez você nem chamaria isso de fé, é mais como desejo de acreditar, vontade de confiar, anseio por algo maior que sua dor. E isso é suficiente. Isso é sua semente. Ela pode parecer insignificante agora, mas contém dentro de si tudo necessário para transformar completamente o jardim da sua alma. Mas sementes precisam de condições específicas para crescer. Elas precisam de solo, água, luz e tempo. Vamos falar sobre o solo primeiro. Outras sementes caíram em boa terra e deram fruto. Qual é a boa terra em sua vida espiritual? É um coração preparado, um coração que foi quebrado e amolecido pela experiência. Suas dificuldades não destruíram seu solo, elas o prepararam. Pense no agricultor arando a terra antes de plantar. O processo parece destrutivo. A terra é rasgada, revirada, exposta. Mas este quebrantamento da terra é essencial para que as sementes possam penetrar profundamente e estabelecer raízes fortes. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Seu coração quebrantado não é um defeito, é solo fértil. Agora vamos falar sobre água. Sementes precisam de umidade para germinar. E em sua vida espiritual, esta umidade vem das lágrimas, das orações, da vulnerabilidade. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Cada uma delas regou as sementes plantadas em sua alma. Cada momento de vulnerabilidade amoleceu a terra endurecida. Cada oração, mesmo quando sentiu que não passava do teto, estava nutrindo algo profundo que você ainda não pode ver. A água também representa a palavra, os ensinamentos espirituais que nutrem sua alma. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando você lê as Escrituras, quando medita sobre ensinamentos sagrados, quando permite que palavras de vida penetrem seu coração, você está regando seu jardim interior. Você está fornecendo nutrição espiritual que suas sementes de fé precisam para crescer.
crescer. Então, há a luz. Plantas não podem crescer na escuridão total. Elas precisam de luz para fazer fotossíntese, para transformar nutrientes em crescimento. E em sua jornada espiritual, a luz é a esperança, é a crença de que existe algo melhor à frente, é a confiança de que sua história não termina na escuridão atual. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas e se você está em um período tão escuro que não consegue ver nenhuma luz? Lembre-se, as sementes germinam debaixo da terra, na escuridão completa, antes que qualquer broto verde apareça acima do solo, antes que qualquer crescimento seja visível. Existe uma tremenda atividade acontecendo nas profundezas. A casca da semente está se rompendo, raízes estão se formando. Força está sendo acumulada para o momento da emergência. Você pode estar nesta fase agora, o período de crescimento invisível. Nada parece estar mudando. Você não vê progresso, você não sente diferente. Mas não se engane, trabalho profundo está acontecendo em você. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Apenas porque você não pode ver, não significa que não está acontecendo. A fidelidade divina continua operando mesmo quando você não pode percebê-la. E finalmente, há o tempo. Esta é talvez a parte mais difícil. Ninguém planta uma semente e espera uma árvore na manhã seguinte. Crescimento leva tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sua impaciência é compreensível. Você quer ser curado agora. Quer ter fé forte agora, quer que sua vida mude agora, mas crescimento genuíno não pode ser apressado. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. O lavrador não fica cavando para verificar se a semente está crescendo. Ele não grita com o solo, exigindo resultados instantâneos. Ele planta, rega e então pratica a arte mais difícil de todas. Esperar com expectativa paciente. Ele confia no processo, ele confia no tempo, ele confia que o que foi plantado produzirá fruto na estação apropriada. Você também precisa desenvolver esta confiança. Precisa aprender a esperar sem desespero, a confiar sem ver, a acreditar mesmo quando a evidência ainda não chegou. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você está sendo convidado a viver neste espaço aparentemente impossível, sabendo com certeza sobre coisas que ainda não se manifestaram. Mas isso não é ilusão ou negação da realidade. É reconhecimento de uma realidade mais profunda. É compreender que o reino espiritual precede o reino físico. Que tudo que existe no mundo material primeiro existiu como ideia, como possibilidade, como semente no reino invisível. E quando você planta sementes de fé, esperança e amor no jardim de sua alma, você está iniciando um processo que inevitavelmente produzirá fruto. Não porque você é especial, mas porque é assim que a criação funciona. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sua fé cresce à medida que você se expõe repetidamente à verdade. Cada vez que você lê uma escritura que ressoa com sua alma, cada vez que você ouve um ensinamento que desperta algo dentro de você, cada vez que você escolhe acreditar em promessas divinas, apesar de evidências contrárias, você está fortalecendo sua fé, nutrindo suas sementes, cultivando seu jardim interior. E aqui está algo importante. Você também precisa remover as ervas daninhas. Assim como um jardim pode ser sufocado por plantas invasoras, seu crescimento espiritual pode ser sufocado por pensamentos tóxicos, crenças limitantes, padrões destrutivos, lançando de vós toda malícia e todo engono, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Estas são as ervas daninhas que competem por nutrientes que deveriam ir para suas plantas de fé. A preocupação é uma erva daninha. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Cada momento gasto em ansiedade é um momento não gasto em confiança. A amargura é uma erva daninha. Ela envenena o solo do seu coração, tornando-o hostil ao crescimento de qualquer coisa saudável. A dúvida crônica é uma erva daninha
Questionar é natural e saudável, mas dúvida que se torna identidade sufoca a fé antes que ela possa estabelecer raízes. Remover ervas daninhas não é trabalho único, é manutenção contínua. Todo jardineiro sabe que ervas daninhas voltam constantemente. Da mesma forma, pensamentos negativos, padrões antigos, tentações familiares, tudo isso retorna. Sua tarefa não é alcançar um estado onde ervas daninhas nunca aparecem. É desenvolver o hábito de identificar-los rapidamente e remove-las antes que se estabeleça. Ame profundamente. E enquanto você cuida do seu jardim interior, algo bonito começa a acontecer. Você nota os primeiros sinais de crescimento. Talvez seja um dia onde você sente mais paz do que ansiedade. Talvez seja um momento onde você escolhe perdão ao invés de ressentimento. Talvez seja uma oração que parece realmente alcançar além do teto pela primeira vez. Estes são seus primeiros brotos verdes, evidência visível de que as sementes plantadas estão de fato crescendo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Crescimento acontece em estágios. Você não vai de semente à árvore de uma vez. Há a fase do broto frágil que precisa de proteção. Há a fase do crescimento vegetativo, onde parece que nada está acontecendo além de mais folhas. Há a fase da floração. E finalmente, há a fase do fruto. Cada fase é importante. Cada fase tem seu propósito. Não se desespere se você ainda está na fase do broto. Não se compare com alguém que está na fase do fruto. Cada jardim tem seu próprio cronograma. Cada planta cresce em seu próprio ritmo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desfalecermos, o tempo próprio chegará. Seu tempo próprio. Não o de outra pessoa. Ouça. E quando o fruto finalmente vier, e ele virá, você perceberá algo extraordinário. O fruto não é apenas para você. Toda árvore boa produz bons frutos. Uma árvore de maçã não produz maçãs para si mesma, produz para alimentar outros. Da mesma forma, a fé que você cultivou através de tanta dificuldade, a esperança que você manteve acesa através de tantas noites escuras, o amor que você escolheu mesmo quando machucado, tudo isso se tornará fruto que nutrirá outros. Suas lutas não foram desperdiçadas. Elas produziram em você qualidades que agora podem abençoar outros que estão onde você esteve. Sua compaixão por outros que sofrem vem de ter sofrido. Sua capacidade de oferecer esperança genuína vem de ter precisado de esperança desesperadamente. Seu jardim, cultivado através de tanto esforço e lágrimas, se tornará fonte de vida para outros. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Esta é a promessa para aqueles que cultivam fé, não que nunca enfrentarão calor ou seca, mas que suas raízes estarão tão profundas, conectadas a uma fonte que nunca seca, que eles continuarão florescendo, mesmo em condições impossíveis. Então, continue cultivando, continue regando com lágrimas e orações. Continue expondo seu coração à luz da esperança. Continue removendo as ervas daninhas. Continue confiando no processo. Seu jardim interior está se transformando, e quando menos esperar, você olhará ao redor e verá beleza onde antes havia apenas terra árida. Você verá vida onde antes havia apenas morte. Você verá um milagre que acontece quando pequenas sementes de fé encontram solo preparado, água abundante, luz persistente e tempo suficiente. Águas profundas, navegando as tempestades da vida. A vida não é um rio calmo e previsível. É um oceano vasto e misterioso, com marés que mudam, correntes ocultas e tempestades que surgem sem aviso. Há momentos em que as águas são tranquilas como vidro, refletindo o céu em perfeita paz. E há momentos em que ondas gigantescas ameaçam engolir seu pequeno barco, quando o céu escurece e você não consegue ver nem a costa, nem as estrelas.
para orientação. Nestes momentos de tempestade, quando você está sendo jogado de um lado para outro, quando água salgada queima seus olhos e seus braços estão exaustos de remar, você grita na escuridão: onde está Deus agora? E a resposta vem, não necessariamente em palavras audíveis, mas em uma presença que você sente mesmo através do medo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te esforco, e te ajudo, e te sustento, com a destra da minha justiça. A presença divina não promete ausência de tempestades, promete companhia através delas. Não garante que você nunca enfrentará águas turbulentas, garante que você não as enfrentará sozinho. Há uma história antiga sobre discípulos em um barco durante uma tempestade violenta. Ondas quebravam sobre a embarcação. Vento arrancava as velas. Medo absoluto dominava seus corações. E no meio de tudo isso, eles perceberam que havia alguém dormindo calmamente no barco. Como era possível dormir em tal caos? Como era possível ter paz quando tudo estava desmoronando? E quando acordaram esta presença, ela se levantou e falou às ondas: acalma-te, emudece. E houve grande bonança. Esta história não é apenas sobre controle sobrenatural do clima, é sobre algo muito mais profundo e pessoal para você. É sobre a capacidade de manter paz interior, mesmo quando as circunstâncias externas são caóticas. É sobre desenvolver uma conexão tão profunda com o divino que você pode descansar na tempestade, sabendo que o barco não afundará, que você chegará ao outro lado, que existe um propósito, até mesmo para as águas turbulentas. Mas como você desenvolve este tipo de fé quando as ondas estão batendo agora? Como você descansa quando está com medo de se afogar? A resposta começa com uma mudança fundamental de perspectiva. Você precisa parar de ver a tempestade como seu inimigo e começar a ver ela como seu professor. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as tempestades, especialmente as tempestades. Pense no que as tempestades fazem. Elas testam a integridade estrutural do seu barco, revelam quais partes são sólidas e quais precisam de reparo. Elas mostram o que realmente importa quando tudo não essencial é arrancado. Elas desenvolvem habilidades de navegação que você nunca precisaria em águas calmas. E depois que passam, elas deixam o ar mais limpo, o céu mais claro e você mais forte do que era antes. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. A palavra tentação aqui pode ser entendida de forma mais ampla, como provação, teste, desafio. Você é bem-aventurado não porque está sendo testado. O teste em si não é uma bênção. Você é bem-aventurado porque o processo de suportar, de perseverar, de continuar mesmo quando quer desistir, desenvolve em você qualidades que não podem ser obtidas de nenhuma outra forma. Você aprende quem você realmente é, não quando tudo tá fácil, mas quando tudo tá difícil. Você descobre sua verdadeira força, não em dias ensolarados, mas em noites tempestuosas. Você encontra sua fé autêntica não quando Deus parece próximo e todas as orações são respondidas imediatamente, mas quando o céu parece silencioso e você escolhe confiar de qualquer forma. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Observe que não diz nenhuma aflição virá ao justo, diz muitas, plurais, múltiplas, repetidas. A promessa não é de vida sem tempestades, é de libertação através das tempestades, não de evitar águas profundas, mas de sobreviver a elas, não de um caminho fácil, mas de companhia fiel em um caminho difícil. E aqui está algo que pode mudar completamente como você experimenta dificuldades. Às vezes Deus acalma a tempestade, mas às vezes Deus deixa a tempestade rugir e acalma você. A transformação não acontece sempre nas circunstâncias externas. Muitas vezes acontece em seu estado interior. Você desenvolve uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que não faz sentido lógico dado o que você está enfrentando, mas que é absolutamente real. Como você encontra esta paz impossível? Através da prática de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Entrega não é desistir, não é passividade derrotada, é reconhecimento ativo
de que existem coisas além do seu controle, e que existe uma sabedoria maior operando mesmo quando você não pode vê-la. É abrir suas mãos crispadas, de tanto segurar, e permitir que outro carregue o que você não pode. Pense em uma criança pequena em uma piscina profunda com seu pai. A água está sobre a cabeça da criança. Se ela entrar em pânico, se ela lutar, se ela tentar controlar a situação, ela pode se afogar mesmo com o pai ali. Mas se ela relaxar, se ela confiar, se ela permitir que os braços fortes do pai a segurem menos, ela flutua. Ela está segura, não porque a água ficou menos profunda, mas porque ela parou de lutar e confiou em quem podia sustentá-la. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Seus fardos são reais. Suas preocupações são válidas. Suas tempestades são assustadoras, mas você não foi feito para carregar tudo sozinho. Você não foi projetado para ser seu próprio salvador. Existe uma força maior disposta a carregar o que você não pode, a sustentar quando você está fraco, a fornecer quando você está vazio. Mas lançar seu fardo requer ação repetida. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma prática diária, às vezes momento a momento. Você acorda e entrega o dia. Surge uma preocupação e você entrega. Chega uma notícia difícil e você entrega. Repetidamente, consistente. Você pratica a arte de soltar, de confiar, de descansar na presença que promete sustentar. E enquanto você navega suas tempestades, lembre-se de algo crucial. A profundidade das águas não está lá para te afogar. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E pelos rios, eles não te submergirão. A profundidade existe para te ensinar a nadar, para desenvolver músculos espirituais, para te mostrar que você é mais forte do que pensava. As águas profundas revelam profundidades em você que nunca teriam sido descobertas em águas rasas. Há pessoas cuja fé é superficial, porque nunca foi testada. É como uma planta com raízes rasas. Parece bonita na superfície, mas a primeira seca a mata. Mas quando você é forçado a enviar suas raízes profundamente na busca por água, quando você tem que cavar fundo para encontrar sustento, suas raízes tocam fontes subterrâneas que nunca secam. Mas aquele que beber da água que eu lhe dar, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dar, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Existe uma fonte dentro de você, uma conexão com o divino, que não depende de circunstâncias externas, mas você frequentemente só descobre esta fonte quando as fontes externas secam, quando seus próprios recursos se esgotam, quando você não tem mais nada em que confiar, exceto na presença invisível, mas indestrutível do sagrado. E neste ponto de completo despojamento, você faz a descoberta mais libertadora. Sempre foi suficiente. A fonte sempre esteve lá. Você nunca esteve realmente sozinho. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Essas palavras familiares ganham novo significado quando você está em tempestade, porque você percebe que o bom pastor não apenas te guia a águas tranquilas, ele também caminha com você através de águas turbulentas. Ele conhece todas as águas, as calmas e as tempestuosas, e sabe como navegar em cada uma. E há períodos quando você não está nem em águas calmas, nem em tempestade violenta. Você está simplesmente em águas profundas, vastas, misteriosas, sem fim visível. Estes períodos podem ser os mais desafiadores porque não há drama, não há crise aguda, apenas a extensão aparentemente infinita de água em todas as direções. Você está cansado de remar, você não vê terra, você começa a se perguntar se está fazendo algum progresso. Nestes momentos, lembre-se, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar não significa inatividade, significa confiar enquanto você continua fazendo o que pode. Significa renovar forças repetidamente, mesmo quando parece que nada está mudando. Significa acreditar
que você está se movendo mesmo quando não pode ver marcos de progresso. E às vezes, no meio do oceano vasto, quando você está exausto e prestes a desistir, aparece algo inesperado, uma palavra de encorajamento de alguém, um momento de beleza que toca sua alma, uma coincidência tão precisa que não pode ser acaso. Estes são lembretes de que você está sendo cuidado, guiado, sustentado. Até os vossos cabelos estão todos contados. Atenção tão detalhada que nada escapa ao cuidado divino. Você também pode se tornar este lembrete para outros. Quando você sobrevive suas próprias tempestades, você se torna qualificado para oferecer esperança para aqueles que ainda estão em águas turbulentas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Suas tempestades não são desperdiçadas, suas águas profundas não são sem propósito. Você está aprendendo navegação que permitirá não apenas sua própria sobrevivência, mas também o resgate de outros. Você está desenvolvendo força que você eventualmente usará para segurar aqueles que estão afundando. Você está ganhando sabedoria que você compartilhará quando outros perguntarem como você sobreviveu. E sua resposta não será sobre suas próprias habilidades, será sobre a fidelidade daquele que promete: não te deixarei, nem te desampararei. Será sobre descobrir que quando você não conseguia mais remar, você foi carregado pela corrente. Quando você não conseguia mais ver, você foi guiado por uma luz interior. Quando você estava pronto para desistir, forças renovadas vieram de uma fonte que você não pode explicar, mas sabe que é real. Então continue navegando, continue confiando, continue acreditando que há terra firme à frente, mesmo quando tudo que você vê é água, porque você está sendo guiado por um navegador que conhece todos os oceanos, que acalma todas as tempestades. Se nunca falhou antes, não falhará com você.